Beleza. Então vamos lá, gente. Então, olha, só dando uma pincelada, né, no que rolou aqui, lembrando vocês que se vocês precisarem de qualquer coisa, fala no microfone, tá? Pode me interromper, porque eu já até fechei o chat aqui. Então, nós começamos, a semana passada, nós demos uma pinceladinha no humanismo. Aí eu expliquei para vocês o seguinte, que o humanismo, existe o humanismo, que foi o período da literatura, mas existe a corrente filosófica do humanismo, né? E ela surgiu, ela é uma corrente do século XV, lembrando que, olha, 1418, 1400, século XV, 1500, tá lá, século XVI. A gente mede o século sempre olhando as primeiras dezenas aqui, jogando um para frente. Então, ele é uma corrente filosófica acima de tudo, né? Vamos dar uma retomada aqui. E o que há de importante no humanismo? Nós estamos em plena Idade Média ainda, mas nós viemos de uma época em que Deus era o centro de tudo, a ideia do tudo dependia da vontade dele, o rei e o senhor feudal eram os representantes desse Deus, não havia uma participação do homem na vida, ele era o quê? Resultado da vontade de alguma coisa, né? Quando nós, a mercê, então ele era a mercê do sobrenatural, ele era a mercê de Deus, ele era a mercê, e a questão é que esse à mercê da vontade de Deus, a gente sabe que essa vontade vinha de outros cantos, né? Com a teoria, com a filosofia do humanismo, então uma série de coisas, um contexto social foi mudando, um contexto histórico, né, que tem a ver com a economia, tem a ver com a ideologia, tem a ver com o ambiente, foi mudando e nós chegamos no humanismo. Quando a gente chega no humanismo, o que que acontece? Até então, Deus era o centro de tudo. Aqui, com o humanismo, vem o antropocentrismo. Então, o homem passa a ser o centro. Então, o humanismo passa a colocar a vontade do homem numa escala de importância maior. A ação desse homem passa a ter uma importância maior. Ele é responsável por ele. Então, ele é responsável pela ética em que ele vive, ele tem que defender a sua dignidade, ele tem que desenvolver as suas habilidades. Então, ele passa a figura do homem, né, como agente do seu, vamos chamar de destino, tá? Como agente, passa a ter maior importância nesse período do humanismo, né? Então, nesse período, começa a existir o que? Uma contraposição entre o sobrenatural ou uma autoridade superior e o poder do homem, a habilidade do homem, essa filosofia. Quando a gente vai para o humanismo, que não é, né, essa filosofia aqui, lógico, vai influenciar na arte. Quando a gente sai daqui, nós temos o humanismo enquanto expressão artística, enquanto literatura. E ele está aqui, ó, como eu contei para vocês, tá? Ele é exatamente a travessia, né? Ele é o intermediário entre o trovadorismo, que nós estudamos a aula passada, lembra? E o classicismo, que vem depois. Na verdade, esse período aqui, ó, é um preparo. Ele está anunciando o que vai acontecer aqui no classicismo. Nós estamos aqui por volta de 1400, tá? 1418, 1400, até o final de 1400. Então, aqui é o que nós vimos a aula passada, os trovadores, as cantigas, a poesia de vassalagem, né? O eu lírico, chegamos às novelas de cavalaria e agora nós estamos aqui. Me lembro de ter comentado com vocês essa figura, né?
aqui está é o afresco que está no teto da Capela Sistina, e aí a gente coloca, né? Aqui a gente tem já todo um simbolismo que coloca esse homem acima do nível que ele estava no trovadorismo ou na Idade Média. Então, comentei uma série de coisas com vocês, né? Comentei que Adão já está mais próximo de Deus, que esse daqui acabou sendo um sinal simbólico, né? Para vocês. Não sei se vocês já assistiram em algum momento o filme ET. Acho que nem está passando mais, é velhinho, mas tem uma cena muito icônica, né? Quando o ET toca o dedo da criança. Aí comentei com vocês da valorização da anatomia e aqui, né, a racionalidade, que esse daqui, olha, é um cérebro, na verdade, partido setentrionalmente, né? Aqui os anjos lembram as nervuras do cérebro e é a sustentação de Deus. E aqui ele está abraçado a uma figura feminina, que está olhando diretamente para Adão. Ó, tá? Então, essa concepção aqui, né? Alguns anjos estariam olhando para Adão, mas ela está bem aqui, ó, tá? Então, essa concepção da criação também é uma concepção diferente, né? Aqui seria Eva nessa concepção, a primeira mulher, né? E não quem ali a primeira mulher saindo da costela de Adão, enfim. Aí nós passamos pelo contexto histórico, e eu contei para vocês que algumas coisas mudaram, né? Então, a Igreja Católica perdeu o poder, houve uma crise no feudalismo, começaram as monarquias absolutistas, o mercantilismo, o comércio começa a ter força, começa a surgir o mercantilismo. Com esse mercantilismo, esse comércio, vem as vilas, essas vilas viram burgos, mais tarde serão as cidades. Desses burgos, nós temos a classe que vive no comércio, a burguesia e o teocentrismo. E aqui, acho que a gente parou mais ou menos aqui mesmo. Gente, eu cheguei a explicar isso aqui tudo para vocês, né? Eu estou só retomando. E para a Magê que está chegando. E aí nós temos as principais características desse humanismo, do humanismo enquanto arte, né? Nós vamos ter a racionalidade, nós vamos ter a presença da razão em detrimento da fé. Na verdade, não é nem em detrimento, é a razão em confronto com essa fé. Nós vamos ter a presença do antropocentrismo, a força do homem, ou o livre-arbítrio, ou o conflito desse livre-arbítrio com as questões, os conflitos morais, religiosos, através do antropocentrismo. Na arte plástica, nós vamos ter, aliás, nas artes plásticas, né, as expressões da arte plástica, nós vamos ter a valorização do corpo humano, da emoção, né, das cores, e uma crítica social pungente dentro dessa linguagem racional. Humanismo, quando nós falamos em humanismo, nós ainda só temos essa literatura de influência europeia, tá? Portuguesa, no nosso caso, né? Porque nós ainda não tínhamos registro nenhum, nós ainda, nessa época, o Brasil não tinha o contato com o povo europeu, nós ainda não éramos nem colônia. Quem foi um grande representante do humanismo na literatura portuguesa foi Gil Vicente. Então, ele foi o maior representante, ele escreveu muito, tá? Ele escreveu farsas e autos. Então, aqui, é muito importante nós entrarmos aqui, olha, nessas definições aqui, tá? O que é uma farsa e o que é um auto. Estou indo muito depressa, gente, ou ok? Quando a gente fala em farsas, vou colocar aqui para vocês. Quando nós falamos em farsas, nós falamos no tipo de peça. Não podemos esquecer uma coisa importantíssima, tá? Gil Vicente foi o maior representante do humanismo em Portugal através da dramaturgia.
Lembra que nós estudamos os gêneros literários, entre eles o gênero dramático. O gênero dramático não tem a ver, é o ato, né, o gênero feito para ser representado, é o texto que é feito para ser representado. Gil Vicente é, como dizem por ele, é todo trabalhado na dramaturgia, ou seja, ele é um dramaturgo. Então, tudo que ele escreve, na verdade, são peças, tanto as farsas quanto os autos são peças teatrais. E ele ficou famoso, tá? Ele ficou famoso na época, as peças dele eram apresentadas para a nobreza, mesmo com as críticas que existiam, eram apresentadas para a nobreza. Inclusive, tem uma delas, eu acho que é o Alto da Visitação. Ele foi apresentado para o rei, pessoalmente, só para o rei, dizem que, né, num lugar bastante pessoal do rei, então havia essa questão. Com essa peça, é muito engraçado, esses dramaturgos, Gil Vicente com a dramaturgia dele, Camões, como nós vamos ver lá no classicismo, Gregório de Matos. Muito engraçado, porque embora eles não tenham uma, uma origem nobre, eles participaram, eles tinham uma proximidade com a corte muito intrigante, né? Camões, nós vamos ver assim, que ele frequentava a corte e ninguém sabia muito bem nem a origem dele. E Gil Vicente também, ele ficou famoso entre os nobres, ele acabava frequentando essa nobreza, essa aristocracia, por conta das suas peças, né? Da fama. Ele era um famoso na época, pensando bem, são os famosos, né? Hoje também funciona assim. Aí o que nós temos? Ele falava, ele fazia suas peças, né? Ele fez mais peças de humor, tá? Mesmo os autos, né, que podiam não ter essa conotação tão direta, ele representava, ele fazia críticas, mas nem o humor, desculpem. Eram peças engraçadas, mas o objetivo dessa graça, o objetivo disso era estabelecer uma crítica, mostrar o que não estava legal, tá? Então, ele tinha como, como objetivo, né? Ele falava, era como se fosse o lema dele, rindo castigam-se os costumes. Ou seja, através do humor, através da graça, e, né, rindo, nós rimos de nós mesmos. Se vocês pensarem bem, os stand-ups, show de stand-up atualmente, não é verdade? Eles falam, a gente ri, quem gosta desse tipo de humor, na verdade ele está falando dos nossos costumes, o bom stand-up, né? Eles falam dos nossos costumes, eles falam de algumas coisas que nós fazemos, muitos falam da relação do homem e da mulher, muitos falam da mulher em crise, outros falam de como é o homem em determinadas situações, e nós rimos, né? Porque, na verdade, a gente se pega ali. Ele fala daquilo que é verdade, que a gente sente, a gente pensa, em algum momento a gente se viu numa situação daquela. Então, isso é um rindo castigam-se os costumes. É um jeito de falar, né, de um momento da gente, às vezes um momento até meio crítico, né, que os stand-ups também mandam ver, e falando dos nossos hábitos. Então, o Gil Vicente usou isso. E aí vocês podem pensar, né? A gente pode pensar, pô, mas esse dramaturgo, esse escritor, ele vivia ali em torno da corte, vivia na corte, colada à corte existia o clero, o poder da igreja, os nobres, e se ele criticava tanto, né, por que ele não foi perseguido? Numa época de uma perseguição muito pesada, né? Perseguição da Igreja Católica aos hereges, a quem pudesse em algum momento
ser contra qualquer ideal. Então, por que ele não era? Porque ele, no fundo ele não foi perseguido. Primeiro porque ele fazia isso, ele criticava a sociedade, os arquétipos dessa sociedade, ele criava estereótipos e todo mundo ria, era um jeito leve. Segundo, porque ele tinha o apoio do clero e do rei. Como que ele conseguiu esse apoio? A partir do momento que ele faz essa crítica, né, como nós vamos ver, como ele faz a crítica ou ele mostra o defeito de uma sociedade, ou ele aponta a corrupção, ou ele fala do adultério, nas peças existe um preço para isso. E esse preço é a noção de punição, quando você não cumpre regras. Então, na verdade, de um jeito ou de outro, ele acabava também ajudando a disseminar, a propagar o ideal cristão, a moral cristã, né? Então, vejam vocês, que interessante, né? Aí, o que é uma farsa? Essas farsas são as peças de teor crítico e elas são construídas através de um mote. O que é um mote? É um tema. Mas não é só o tema, não é assim, faça uma peça sobre a saúde. O mote é uma frase, uma moral, um ditado, né? Então, a partir de alguma coisa, um dizer, de uma frase, de um lema, ele montava a peça. Então, uma das farsas mais famosas dele foi a farsa de Inês Pereira. E qual foi o mote que deram para ele? Mais vale um burro que me carregue que um cavalo que me derrube. Então, em cima disso, ele faria, o mote é isso aqui. E em cima dessa ideia, ele construía uma peça para chegar a esse mote, para chegar a essa questão, tá? Aqui, a peça da Inês Pereira, no fim, ela fica bastante famosa porque esse mote foi lhe dado por uma questão de desafio, fizeram um desafio, né, para ele. Os autos são peças de teor moralista e religioso, tá? Então, o mais famoso é o Auto da Barca do Inferno, é o que mais se destaca. Na nossa primeira aula, nas primeiras aulas, acho que na primeira aula mesmo, nós estávamos falando sobre o gênero, quando nós falamos do gênero dramático, eu coloquei para vocês um trechinho do julgamento que tinha o Chicó, né? Lembra que eu coloquei para vocês? Aquele trecho é do Alto da Compadecida. A estrutura do Alto da Compadecida é uma literatura contemporânea, né? Do Ariano Suassuna, brasileiro, mas aquele alto, ele tem a estrutura baseada, inspirada aqui, né? E ele é feito de uma maneira muito engraçada, muito leve, muito fofa, mas ele tem o mesmo direcionamento dos autos aqui do Gil Vicente. Lá, para quem ele ganhou uma adaptação de filme, para quem assistiu ao filme, percebe que, na verdade, todo mundo que morreu tem um dos pecados capitais. Então, uns eram corruptos, tem a adúltera, tem o que é avarento, né? O padeiro, tem o mentiroso, né? Então, eles acabam morrendo e eles vão passar por um julgamento. Aí é que está a questão do fundo moral ali no Alto da Compadecida. E aqui é a mesma coisa, tá? Nós temos o Alto da Barca do Inferno. O primeiro trabalho, como eu disse para vocês, foi o Alto da Visitação e também é conhecido como Monólogo do Vaqueiro. E esse trabalho,
Olha, foi apresentado para o rei, foi apresentado na presença do rei, né, e a rainha Dona Maria, na celebração do futuro Dom João III, né. E ele também, nessa participação aqui, ele ficou famoso, porque além de ter escrito, ele participou como ator. Agora, o que que acontece aqui? Nós vamos falar um pouquinho do Alto da Barca do Inferno. Alguém já ouviu falar, já leu, conhece alguma coisa? Eu já ouvi falar, mas eu nunca li, não sei exatamente sobre o que se trata. Então, tá bom, então vamos lá. Na verdade, o Alto da Barca do Inferno é famoso, tá? É uma das obras mais famosas dele, já caiu em vestibular. O difícil, né, é que a gente tem que achar bons textos sobre a obra para podermos, porque são textos escritos há muito tempo, então o português fica difícil até para nós, né? Mas o que é esse o Alto da Barca do Inferno? Então vamos começar pelo nome. Primeiro, o alto está aqui, já entendemos, né? É o alto porque é o tipo de peça. É a peça que vai ter a questão religiosa, certo? Barca do Inferno é a historinha que vai rolar aqui, que é, na verdade, eles contam, né, que depois que as pessoas morrem, elas vão para um lugar e existe o rio que atravessa para o outro mundo. E para atravessar esse rio, existiam duas barcas: a barca do anjo e a barca do diabo. Então as pessoas chegavam ali e elas eram julgadas, quem ia para a barca do anjo e quem ia para a barca do diabo, para ser levado, obviamente, para o inferno. E nessa peça, nesse auto, é muito bacana porque ele pega uma série de tipos da sociedade, de representantes dessa sociedade, e fala dos pecados que eles cometeram. Então, cada um que chega vai conversar com o anjo ou com o diabo, e todo mundo quer ir para a barca do anjo, obviamente, né? Então, na verdade, nós temos aqui o julgamento. Eles entram na questão do julgamento. Então, quais são os personagens aqui? Quando eu falo, nós vamos ter aqui o diabo, que é o capitão da barca do inferno, obviamente, o anjo, que é o capitão da barca do céu. E aí nós vamos ter todos esses personagens que vão aparecer. E o problema deles, qual o pecado que eles cometem. Então eu tenho o fidalgo, né? O fidalgo é o homem da nobreza, inclusive ele chega carregando um baú de ouro e ele fala: Nossa, mas eu dei tanto dinheiro para a igreja, eu dei tanto dinheiro para os padres, é lógico que eu vou ser salvo, que eu vou para a barca do anjo, né? Vou para a barca do céu. E aí ele teve, e ele é um representante da nobreza, então ele representa, nesse caso, a ideologia da nobreza. E aí ele é condenado, apesar do dinheiro que ele tem, apesar das vestes luxuosas, apesar de todo o dinheiro, né, que ele deu para a igreja. E ele é condenado. No texto, ele vai para a barca do inferno. Por quê? Porque ele teve uma vida fútil, voltada para o luxo, né? Gente, aqui eu preciso parar para explicar uma coisa para vocês, para enfatizar uma coisa. Quando a gente chega aqui, olha, ele teve uma vida voltada para o luxo, muita gente pensa que ele teria sido condenado pelo pecado da luxúria. E não é verdade, tá? Luxúria não tem a ver com o gosto pelo luxo, o gosto pela riqueza ou por coisas caras. Não sei se vocês sabem, mas o pecado da luxúria não está atrelado ao luxo. A luxúria está atrelada aos vícios sexuais, tá? As questões ao
não é abuso. São as perversões sexuais, quem gosta muito de sexo, quem vive do sexo. É, então, a luxúria está ligada aos prazeres carnais, tá? Então, aqui, cuidado, porque o fidalgo não é condenado por luxúria, ele é condenado porque ele é um nobre, só pensou em dinheiro a vida inteira. Tirano. Tirano é aquela pessoa que usa o poder, que é extremamente autoritário, que pisa, né, que subjuga as pessoas que estão abaixo do seu poder. Então, ele era um tirano, um pedante, um arrogante, só pensou no dinheiro a vida toda, chega lá, não vai. O onzeneiro. Onzeneiro é um homem que vive de juros, empréstimos de dinheiro a juros. Então, ele também chega e ele foi avarento, ele foi sovina a vida inteira, sempre foi muito ganancioso, né? E aí ele era um agiota, não sei se todo mundo consegue entender. O conceito de agiota é o homem que vive de juros, tá? E aí ele é um agiota, o que acontece? Ele vai para o inferno. O Joane é um parvo. Parvo é o tolo. Não é o tolo, a palavra é parva mesmo. Ele é o parvo, ele é aquela pessoa extremamente inocente, né? Ele pode ter a idade de um adulto, mas ele tem a mentalidade de uma criança. Então, ele é extremamente inocente, ele não tem maldade, né? Ele não vê, ele comete alguns erros, mas ele é perdoado porque ele não tem maldade, ele não é ganancioso, ele não é maldoso, ele não mente, ele não é. Então, ele representa a inocência, a inocência. Então, ele vai para o céu. O sapateiro é um homem muito trabalhador. E aí ele até se assusta, mas como? Eu fui tão trabalhador, como que eu não vou para o céu? Ele é muito trabalhador, mas ele roubava dos clientes. Ele roubava os clientes, enganava os clientes no preço, na mercadoria, enfim. Vai para o inferno. O frade é um representante da igreja. Vejam que ele não coloca alguém que está acima, tá? No clero. Ele é um frade. Ele é o representante da igreja e ele vai para o inferno. Por que ele vai para o inferno? Porque ele tinha uma amante. Olha, Gil Vicente colocava esses lances, né? Corajoso ele, né? Então, o frade, e o que ele está denunciando aqui, afinal? Olha, está todo mundo indo para o inferno, mas ele denuncia o quê? Que a nobreza só pensa em dinheiro, que a nobreza é uma tirana, que os homens podem ser gananciosos, que eles vivem da agiotagem, dos juros, né? Que existem os trabalhadores que são desonestos. Tudo isso ele tá detonando, né? E o sapateiro era uma classe importante na época. É importante no sentido, desculpem, a importância do trabalho, né, dele. Não que hoje não seja, mas assim, era muito mais, né? As pessoas precisavam muito mais, acredito eu, de um sapateiro na época. Então, ele vai para o inferno. O frade vai para o inferno, ele tinha uma amante, tá? Então, ele mentia, ele pregava uma coisa e fazia outra, tá? A Brígida Vaz é maravilhosa, ela é Vocês sabem o que é uma alcoviteira? Alcoviteira é uma fofoqueira. Quando alguém é fofoqueira, é alcoviteira. Tem mais uma coisa, esse nome vem de alcova. Alcova é quarto. Então, a alcoviteira, enquanto fofoqueira, é aquela pessoa que fica ouvindo atrás das portas para fofocar. Ao mesmo tempo, a Brígida era uma alcoviteira também no sentido da alcova, porque ela era uma cafetina, tá? Ela foi condenada por bruxaria e prostituição e ela vai para o inferno, mas na parte dela, ela é muito engraçada, porque
além dela ser, né, a cafetina, ela tinha as moças, não é que ela era prostituta, mas ela também gerenciava a prostituição. Mas tem a parte que ela enganava os clientes. Ela colocava as mocinhas a serviço e ela jurava que era virgem, e as moças não eram virgem. Ela reconstruía a virgindade das moças. Eu acho ela engraçada, desculpem. Então, ela tem essa conversa com o diabo, com o anjo, e aí ela vai para o inferno. Então, vejam que eles, desculpem, eles estão condenando todo mundo por algum motivo. Aí vem o judeu, tá? Olha, olha isso. O judeu na barca do inferno é recusado pelo diabo e pelo anjo. Por quê? Porque ele não é adepto ao cristianismo, tá? Ah, uma bela sacada, né? Do Gil Vicente. Olha, a sociedade é isso, plá, 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 esfrega na cara da sociedade, mas olha, o judeu não é católico. O cara que não é católico, que não é cristão, nossa, nem o diabo quer. Então, o judeu da história não é aceito nem pelo diabo e nem pelo anjo, tá? O diabo não queria ele. No fim, ele vai para o inferno, até porque não tem muita saída, né? Ou é uma coisa ou é outra. O corregedor e procurador são representantes da lei e ambos vão para o inferno, tá? Então, eles eram manipuladores, eles torciam as leis de acordo com o que eles queriam, eles usavam, né, o cargo deles para interesse pessoal. Gente, nunca ouvi falar que isso acontecesse na vida real. Não sei de onde ele tirou isso, sabia? Então, estou pasma. Então, vão para o inferno. E esses cavaleiros aqui são os cavaleiros que nós vimos na cruzada, são os cavaleiros religiosos, são os cruzados. Então, eles teriam ido, esses 4 homens teriam ido para as cruzadas religiosas, aquela que eu contei para vocês, que viraram temas, inclusive, das novelas de cavalaria, e eles vão, como eles lutaram, mas eles mataram. Esses cavaleiros mataram, eles foram cruéis, eles foram para outras terras. Eles mataram, mas não tem problema nenhum, porque eles mataram em nome de Deus e de um Deus cristão. Não é um Deus qualquer. Então, eles teriam sido absolvidos de todos os pecados e vão para o céu. No alto da barca do inferno, o que é importante vocês lembrarem? Isso aqui, ó. Quem é salvo? O Joane, por ser parvo. Parvo, gente, é bobinho, tá? Inocente. E os cavaleiros, por terem defendido o reino em terras muçulmanas, terem defendido, desculpem, terem lutado em nome de Deus, né, do cristianismo em terras muçulmanas. Então, só os dois são salvos. E o preceito religioso está na noção de pecado e salvação, tá? E nessa dualidade, céu e inferno. Então, é o alto mais famoso dele. E aqui eu pus uma capinha para vocês, tá? Agora, as farsas são muito interessantes também. E a mais famosa, como eu comentei com vocês, é a farsa de Inês Pereira, né? Que é a peça baseada nesse mote, mais vale um burro que me carregue que um cavalo que me derrube. Aqui eu coloquei um trecho para nós lermos, para vocês terem uma ideia de como era construído isso, tá? Do alto da barca do inferno. Então, vamos lá. Vou ler com vocês, tá? Então, quando eu tenho aqui, ó, lembra que eu comentei que as peças são construídas de maneiras diferentes, tá? Então, o diabo, o que está em negrito é quem vai falar.
Então o diabo fala: cavaleiros, vós passais e não perguntais onde is? Aí o primeiro cavaleiro: vós, Satanás, presumis? Atentai com quem falais. Vós que nos demandais, se quer conhecermos bem, morremos nas partes do além e não queirais saber mais. Entra cá, que coisa é essa? Eu não posso entender isso. Aí os cavaleiros: quem morre por Jesus Cristo não vai em tão barca como essa. Aí vocês estão vendo isso aqui, ó? Deixa eu separar aqui para vocês. Tornaram a prosseguir cantando seu caminho direto à barca da glória, e tanto que chegam e diz ao anjo: a barca da glória, a glória aqui é o céu, né? Aí o anjo: ó cavaleiros de Deus, a vós estou esperando, que morrestes pelejando por Cristo, Senhor dos céus. Sois livres de todo mal, mártires da Santa Igreja, que quem morre em tal peleja merece paz eternal. E aqui deixa eu separar. E assim embarcam. Isso que está em negrito é o que nós chamamos de rubrica, né? É o que dá continuação às falas. Peleja é luta, tá? Então, o trecho dos cavaleiros. Ué, mas vocês mataram? Onde vocês estão indo? O diabo falou. Vocês mataram pra caramba. Vocês estão passando reto aqui por quê? Aí o cavaleiro fala: presta atenção com quem você está falando. Você está querendo. Você quer tanto a nossa alma e não sabe com quem você está falando? Você não sabe quem nós somos? Nós andamos por aí a matar em nome de Jesus. Quem tem o nosso ofício não é condenado a ir para o inferno. E aí eles seguem e chegam na barca do anjo, e o anjo realmente os salva, os acolhe, porque eles teriam matado, mas eles teriam matado em nome de Jesus, de Deus. Então vocês veem que, embora Gil